Fala, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos à estreia do nosso canal Clube do Consórcio. Eu sou o Otton. Eu sou a Mariana e essa é a nossa convidada, Thaís, belíssima, maravilhosa, uma ex-vendedora minha e que eu tenho o maior prazer de trazer aqui hoje no nosso primeiro episódio, né, do podcast que vai descomplicar o consórcio. Eu acredito que tanto para o vendedor novo, tanto para o pessoal que já está na área de vendas e muito mais para o cliente, tá? Thaís, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho aí de você, o que você achou de estar participando aqui do podcast com a gente. Boa noite, meu nome é Thaís Garrido, eu tenho 28 anos. Novinha de tudo. Não, eu não tô tão nova, né? Quando eu entrei no consórcio, eu entrei com 18. Uma menina. Um bebê. Na época, bem diferente de hoje. Hoje eu já me considero... Uma mulher? Uma mulher. Uma mulher. Mas estou muito contente, foi um prazer. Eu fiquei bem, assim, emocionada pelo convite. Não esperava. É uma honra. Você foi uma professora, pegou na minha mão e falou, voa. Ai, voa. Voa que o céu é o limite, né? Você sempre falou isso pra mim. Que bom, fico feliz. O céu é o limite realmente para o vendedor de consórcio. E hoje a gente está trazendo a Thaís aqui porque ela trabalhou durante um bom tempo comigo. Acho que começou em outra filial, mas depois todo o seu período de consórcio praticamente foi comigo, né? Foi, eu entrei no consórcio em 2015 e aí eu fiquei um tempo em Barueri. Sim. 6 meses e depois eu fiquei um longo período com você. Eu acho que... Desde que você foi para a Liberdade, né? Da Liberdade, você foi para Vila Maria, eu corri atrás. Correu. Entrei em desespero, pelo amor de Deus. Verdade. E fiquei eu acho que uns 4 anos. Acho que sim, uns 4 anos, por aí. Porque eu tenho 10 anos de consórcio, né? Esse ano eu faço 10 anos. Sim. Isso, um pouco mais de 4 anos. Exatamente. Você saiu um pouquinho antes da pandemia, não foi? Eu saí no final de 2018. Tá, então vamos aproveitar que a gente está falando disso. E eu queria que você contasse como que você começou na sua trajetória, assim, no consórcio. O que te levou para o consórcio? Conta um pouquinho da sua história. Acho que o público aí de casa quer ouvir, quer saber. A gente tem não só vendedores antigos, mas vendedores novos, né? O pessoal que está tentando entrar no ramo, está querendo ver cases de sucesso, né, Thaís? E como você chegou nesse mundo, né, do consórcio? Uma longa história. A gente tem umas 3 horas hoje aqui de live. Não tem. Eu entrei em 2015 no consórcio. Eu vou ser breve porque a história é longa. Eu trabalhei um período... Meu primeiro emprego foi como recepcionista no escritório de advocacia do Dr. Puertas. Provavelmente, se ele me viu no Instagram, ele tá assistindo. E ele falou, voa, aqui é pequeno para você, esse escritório. E eu fui trabalhar na área de vendas, porque eu sempre fui muito... comunicativa. Aí eu fui trabalhar na Kelf. Trabalhei na Kelf por um tempo. Mas o meu irmão entrou no consórcio bem antes de mim. Inclusive, você conheceu ele, trabalhou junto. Sim. E o meu irmão sempre percebeu que eu tinha esse lado comercial. Aí, ele ia na loja, eu atendia ele, eu sempre atendi muito bem os meus clientes. O padrão da Kelf era um atendimento, assim, exclusivo. E meu irmão chamou a atenção do meu irmão. E o meu irmão, antes dele trabalhar na outra empresa, pode falar o nome da empresa? Pode. Ele trabalhou na Remasa, o meu irmão. Antes dele trabalhar com consórcio, o meu irmão vendia bala. Sim. Meu irmão era vendedor de bala. Inclusive, ele conquistou muitas coisas na vida dele, vendendo bala, trabalhando. Sim. Ele era o gerente da caixa de bala. E eu fui passar um tempo na casa dele. Eu passei uma fase difícil na minha vida, numa época. E ele falou, sempre fui muito grudada nele. E aí ele falou assim, vem aqui pra casa. Ele morava em Barueri. Você fica aqui comigo, com a minha esposa. E
eu fiquei na casa dele por um tempo, acho que 15 dias. E nesses 15 dias, ele falava, Thaís, fica aqui que eu vou trabalhar. Eu falei, não, eu vou contigo. Imagina, eu vou com você. Ai, que E o meu irmão, ele sempre falava que eu tenho 5 irmãs mulheres e o meu irmão. Então, como a minha família é do Nordeste, é da Paraíba, meu pai e minha mãe, então meu irmão sempre brincava no ônibus, eu tenho 5 irmãs, me ajuda, é que elas estão vindo lá da Paraíba, mostrava foto da gente. Quando eu fui trabalhar com ele, ele não queria que eu entrasse no ônibus pra vender. Eu falei, imagina, Lê, eu vou contigo. Ele, você vai vender bala? Eu falei, vou, eu vendo. Sem vergonha nenhuma. Sem vergonha nenhuma. Nunca tive vergonha nem de falar e nem... Tipo assim, a história do meu irmão é uma história de sucesso. Exatamente. E eu acompanhei ele falava assim pro pessoal, gente, vocês lembram? E nessa época, isso foi em 2010. Mais ou menos nessa época. Porque em seguida, depois de um tempo, eu engravidei do Guilherme, né? Então, foi mais ou menos 2010. Ele falava, lembra da minha irmã? Porque o trajeto que ele pegava todos os dias do ônibus era o trajeto... que o pessoal voltava do trabalho. Então, as pessoas, sempre aquelas mesmas pessoas. Tinha uma rotina, Uma rotina. Né? Uhum. Aí falava assim, lembra da minha irmã que eu falava que vocês tinham que comprar a caixa de bala pra ela voltar? Gente, então, ela aqui, Thaís, vem aqui. Na hora eu travava, mas assim, o pessoal, tipo, levava tão assim, meu irmão, ele não pedia. Ele fazia você sorrir, ele arrancava o sorriso de uma pessoa que vinha cansada do trabalho. Sim. Meu irmão, ele é muito... Vocês conhecem, brincalhão. Que não tem vergonha de nada, né? Imagina, ele, assim, pra vendas, ele é uma inspiração também na área de vendas, Sim, né? Com certeza. E aí, foi indo. E ele ficou assim, cara, você vai dar trabalho aí na área de vendas. Ele brincava. E assim foi, depois de um tempo, aí foi quando eu entrei na Kelf. Aí ele falou assim, menina, essa menina já vendeu bala. Imagina essa menina a roupa. trabalha de domingo a domingo nesse shopping. Eu já tinha o Guilherme. Sim. E eu falava assim, Ale, eu preciso muito vender, eu quero muito mudar de vida. Aí teve um dia que ele foi na casa da minha mãe e falou assim, você topa morar em Barueri? Aí eu falei, mas quando? Aí ele falou assim, olha, vai ter uma seleção e eu consigo colocar você agora na seleção para você trabalhar na área. Falei, sim, consigo. Simplesmente cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu tô indo embora, eu vou morar em Barueri. Assim, super determinada. E assim foi. Eu fui morar lá no bairro, né? Próximo dele. Ele já estava trabalhando na Remasa, que inclusive... Você sabe que a história que ele entrou na empresa foi o Fabiano, que trabalhava com a gente, viu ele vendendo. Gostou da forma que ele abordava. Sim. Convidou ele no outro dia, ele fez a entrevista, foi contratado. E aí, trabalhou um tempo com vendas, depois virou gerente. Sim. E foi quando ele me contratou. Fiquei 6 meses na filial dele, mas ele via muita garra. E aí ele falou assim, olha... A filial era nova. A filial né? era nova, e tinha aquela questão, é sua irmã. Aí ele falou assim, olha, tem uma pessoa que eu acho que faz muito sentido você ir trabalhar com ela. Mas você vai ter que voltar para São Paulo. Falei, tudo bem? De novo. De novo. E foi quando eu fui lá. Sim. Pra sua equipe. É isso mesmo. É isso aí, né? Vou te apresentar uma moça. E foi assim que eu entrei no consórcio. Foi tipo igual seu pai, Alguém empurrou, Alguém me empurrou e eu agradeço a Deus todos os dias. É o que a gente sempre fala, né? Exatamente. É um dia de virada de chave, né? Nossa, com certeza. Eu acho que Deus foi muito generoso comigo. Com certeza, não tenho dúvidas. Eu também não tenho dúvida nenhuma. E nesse período, quando você já estava trabalhando com consórcio, com a Mariana lá em Remasa, você lembra, assim, como foi? Acho que você com certeza deve lembrar, mas a sua primeira venda, o que você sentiu? Como que foi essa sensação de ter arrumado um cliente e ter vendido pela primeira vez? A primeira venda a gente nunca esquece. A gente nunca esquece. Não, você também não vai esquecer. Olha, a minha primeira venda não foi exatamente com a Mariana, né? Vocês querem que eu fale com a primeira venda com a Mariana ou a primeira venda de consórcio? A sua primeira venda de consórcio, Tá. não precisa ser A minha primeira venda de consórcio eu nunca vou esquecer na minha vida, porque foi muito difícil. Meu irmão falou assim pra mim, Carlos, você vai ter que fazer um PAP. Aí eu falei, o que é um PAP?
É um porta a porta. Você vai entregar o seu cartão, você vai falar: oi, eu sou a Thaís, trabalho com consórcio, carta de crédito para compra de automóvel, imóvel, e assim vai. E até hoje eu tenho 10 anos na área, eu não trabalho com lead. Então. Não trabalho, não Porque gosto. você não foi formada assim. Vendo muito. Eu sou campeã de vendas até hoje. O que acontece? Minha primeira venda foi dessa forma. Meu irmão falou fazer um PAP lá em Barueri. E aí, meu irmão falou assim pra mim. Aí eu falei assim, como que eu faço? Ele falou, olha, você desce aqui, tem estação de ônibus, mas dava o vale-refeição. Dava o ticket. O ticket, mas era R$13. Minha filha, na época que eu entrei era 5. Então, não reclama. na minha época era 13. Não reclama. Aí eu falei assim, aí as meninas olhou pra mim. E assim, eu sempre tive uma dificuldade, porque as meninas falavam assim, essa menina não vai dar certo. Essa menina, não sei não. Não tem é que cara. Você tem cara de Barbie, né? Ai, briga assim. Não tem cara de vendedora de rua. Aí o meu irmão falou assim... Aí eu falei assim, Ale, eu não tenho dinheiro. Meu irmão falou assim, se vira, você vai aprender. E essa fala é muito de irmão, né? Que a Mariana sempre falou, se vira que vai dar certo. Vai que você sabe como que faz isso aí. Desci, vendi o meu ticket vale-refeição. E aí eu falei assim, tomei café na filial, não vou sentir fome. Chegava às 7 horas, né? Pra comer um pão com manteiga. Né? Pra não precisar almoçar. Meu filho deve estar assistindo e falar, nossa, aquela sapatilha da minha mãe. Minha mãe, quando chegava em casa com aquela sapatilha, meu Deus. Mas ele fala até hoje. É um marco da família, a sapatilha da vendedora. Gente, eu odeio sapatilha, eu não uso até hoje. Não, não me dá uma sapatilha. Não dá uma sapatilha. E aí, o que aconteceu? Eu vendi o ticket, peguei o ônibus, peguei o ônibus errado, porque eu não sabia andar na cidade. E aí, eu sei que de Barueri, eu fui chegar próximo de Osasco. Tá? E aí, meu irmão sempre falou assim pra mim, trabalha com militar. Porque Barueri tem muitos militares, policiais militares. Então, quando eu vi um policial na rua, eu entregava o meu cartão. E eles davam muita atenção, porque falavam assim, nossa, que bonitinha essa mocinha, eu vou dar uma atenção pra ela. Aí eu falava, oi, tudo bem? Boa tarde. Eles paravam pra dar atenção. Aí tinha aquela tabela amarela. E a branca. E a minha época era amarela. Ah, só amarela. A minha era amarela. E tava assim, adesão. Aí assim, gente, eu vou falar pra você que ele não era de Deus, não, no primeiro dia. Aí eu falei assim... Você não sabia nem por onde começar, né? A amarela era sem seguro. A branca era com seguro. Eles já entregavam pra ela a amarela. Segurava e assim, eu vendi engraçado que no primeiro dia eu vendi. Porque, eu não vou esquecer, o nome desse policial é Wagner. Provavelmente eu vou encaminhar esse vídeo, porque ele me acompanha até hoje, tem no WhatsApp. Eu só acho que não me segue no Instagram, porque meu Instagram é pessoal. Eu falei assim, olha, ele se interessou pelo consórcio, porque era muito falado lá nos batalhões. Era uma POP 100, na época acho que era R$200 a parcela, acho que menos que isso. Eu virei a tabela e fiz assim, é isso aqui. Aí ele falou assim, mas como que faz? Aí eu falei assim pra ele, você consegue amanhã na filial? Aí ele falou assim, eu consigo. Aí, na época, quando eu entrei, tava tendo campeonato, não é campeonato, equipe brigando com a equipe. Desafio. Desafio, isso mesmo, desafio. E as meninas já tinham falado, você tem que voltar com o sinal. Porque senão... Não vale a venda. Pra valer a venda, pra você bater o sino. E pra mim, bater o sino, eu tinha que bater, porque eu era irmã dele. Então, mas ninguém sabia que eu era irmã dele. Não podia saber. E não, a gente não se parece, né? Não, nada. Não, nada. Então, eu falei assim, nossa, eu não volto sem a cota. Porque eu já entrei lá com essa pressão. Você tem que voltar com a cota. Tipo já assim, botaram a pilha em você. Botaram a pilha, eu fiquei muito pilhada. Enfim, eu voltei com R$50, tá? Que era o sinal da cota. Ele voltou na filial no outro dia, bem cedo, 8 da manhã, na hora que a filial abriu. Ele já tava lá, quando eu cheguei, ele já tava sentadinho, esperando. Entrou na sala, ele comprou o consórcio. Ele comprou sonho, e só. Mas assim, eu não sei nem como foi a venda. Até hoje eu sei que ele comprou, ele é meu cliente, ele comprou outras cartas.
Mas o atendimento, no começo, ele não queria mais falar comigo. Porque eu era só a vendedora bonitinha. Mas quem entendia mesmo era o Carlos. Sim, exatamente. Normal. Você só chamou atenção. Eu chamei só a atenção. Mas você era boa no PAP. Eu lembro a primeira venda que você levou a Aline. Ai, eu não vou esquecer da loja de pneu. Até depois que eu conheci a Thaís, que a gente tava Ela fazia. sempre voltava pro cliente do PAP. É impressionante. Empolgada com um cartãozinho na bolsa. Arrumei. Ai, gente, que nostalgia. Ela é boa de porta a porta. De porta a porta. A Aline foi muito engraçado, assim, porque quando eu fui trabalhar contigo, eu e ela era nova na equipe. E as meninas já eram ali, pode falar o nome das meninas? Nelly, Grazi, as outras meninas eram tudo Mais antigas, mais né? antigas, né? E aí eu lembro que você falou assim, olha, vai pra rua, faz um trabalho, capta cliente e volta. E eu e a Aline pegamos a linha azul do metrô, ali, né? E descemos, acho que foi próximo à Vila Mariana. De esquina tinha uma loja de pneus. Sim. E tinha um senhorzinho. Falei, Aline, vamos entrar ali, porque a gente entrega o cartão. Mas a Aline era muito tímida. Muito demais. Tímida. Igual você. É, igualzinho. E eu não era tímida. E eu falei assim, ó... Aí eu peguei e falei assim pra ela... Expliquei pro cliente, e inclusive, eu até falei assim, eu tô ensinando ela a mentir, não tava ensinando nada pra ela. Eu também era nova. Mas para não mostrar que nós duas, eram duas pessoas que não entendiam tanto do produto. Mas você já tinha mais experiência, né? Você praticamente conduziu naquele momento. E deu super certo, porque vocês captaram o cliente, né? E o cliente comprou... Você lembra o valor? Foi um imóvel, não foi? Ele comprou uma carta de 500 mil reais. 500 mil reais. vender Primeira 500 venda mil. da bicha, você acredita? 500 mil reais no PAP com a Thaís. No PAP. Olha, a primeira venda geralmente é isso, uma moto. Eu né? vendi. Que é muito fácil de vender. 500 mil reais. 500 mil reais e no PAP. Muito difícil. Mas Então é você isso vendeu aí. no primeiro dia. Eu vendi no primeiro dia, basicamente no primeiro dia. Thaís, dentre essas dificuldades que são as iniciais do vendedor, né? Todo vendedor no início, ele tem muita dificuldade. E eu queria saber se, dentro de tudo que você passou, se você pensou em algum momento em desistir. É porque assim, às vezes vem aquela primeira venda, né? E aí, às vezes, o vendedor novo, ele demora mais um período para vender, né? E aí, Você vendeu no primeiro dia, né? Mas tem gente que não, que demora tem gente que demora. 2 meses, 3 E aí, meses. nesse período começa, né? Ah, isso não é para mim, eu vou desistir. Nesse período, você pensou alguma vez em desistir ou nunca passou isso pela sua cabeça? Olha, em Barueri, teve uma época que eu pensei em desistir, sim. Porque em Barueri era muito distante, eu fiquei muito distante da minha família. Mesmo próximo ao meu irmão, eu ficava distante da minha família. Eu vendi no primeiro dia uma venda de moto, que a comissão não é aquela coisa, não. né? E aí eu descobri que às vezes era melhor ficar no zero do que vender uma moto só. Você lembra disso? Porque era melhor fechar no zero do que vender uma cota. Tem as suas vantagens. O salário e diminuía. desvantagens. E aí Pareça, eu falava assim, gente, não tô entendendo. Como assim Que diminuiu? conta doida é Que essa? conta doida. Aí eu em Barueri eu senti um pouco assim de desconforto, pensei em desistir. Aí foi quando meu irmão, Carlos, ele falou, vai trabalhar com a Mariana na filial Liberdade. Quando eu entrei na filial Liberdade, eu não senti vontade mais de desistir, porque eu entrei dentro da equipe. Eu vi as meninas, assim, já com anos de trabalho lá dentro da filial. As meninas já tinham carro, já tinha casa. As meninas competiam, a melhor bolsa, o melhor sapato. Então, assim, pra mim, eu falava, não, eu quero isso pra minha vida. Eu quero isso. Eu quero participar. E a Mariana já tinha filhos e estudava em escola particular. E a Mariana pegava e falava assim... Teve um dia que eu cheguei atrasada, porque o ônibus sempre o ônibus atrasava. O metrô entrava de greve, o Guilherme tinha que ir pra escola, e aquela coisa toda. A Mariana falava assim, se você continuar desse jeito, você não vai colocar seu filho numa escola particular, você vai continuar andando de ônibus, isso tudo é consequência do seu trabalho. Então, era uma lição de vida. A Remasa, a antiga empresa que nós trabalhamos, é uma mãe,
É uma escola. Eu acho uma que... faculdade, Uma faculdade. Eu acho que o que eu sou hoje, eu sou com certeza grata às pessoas da minha vida, mas com certeza a empresa, porque você aprende muito lá dentro. Muito demais, exatamente. Então, assim, eu via... Lógico que, passados os anos, a gente vai tendo dificuldades, mas você vê tanta gente conquistando tanta coisa que você fala assim, cara... Agora você pensa, eu não posso ficar pra trás, né? Assim, tá todo mundo... Não, eu nunca no quis mesmo ficar pra barco, trás. né? Eu nunca quis ficar pra trás. É uma competição. Thaís era muito competitiva. Olha, era umas competições assim... A Thaís gostava de arrumar umas brigas. Né? Gostava. Ai, gente, verdade. Isso é verdade. Principalmente na hora da reunião de manhã. Nossa, na hora da reunião de manhã. E aí tinha aquele negócio de ciúme da Mari, porque assim, a Mariana era uma briga, porque acho que tinha 10 meninas. Era E muita não dava mulher, pra né? sair com as 4, as 10 dentro do carro. Aí tinha aquela coisa, nossa, ela saiu de novo com aquela pessoa. Ai, não acredito. Ai, Jesus. Quem aguenta? Quem aguenta 10 Teve mulheres? que arrumar um cliente pra lá ir comigo. Nossa, e quando eu inventava cliente, falava pra Mariana, nossa, você acredita que o cliente acabei de ligar e desmarcou? Aí a Mariana falava assim, então, mas a gente nunca saia só com cliente, saia com 2 vendedoras, com 2, 3 clientes. Aí eu lembro de um episódio que a gente foi trabalhar em Cotia, Vargem Grande. Eu e te assim, coloquei pra fazer PAP, lembra? PAP, e você lembra que eu vendi quase, ou foi 1 milhão, foi mais de 1 milhão no PAP. Mais uma venda no PAP. Mais uma venda no PAP. Você lembra? Vargem Grande lá pra dentro, no meio do mato. Bem Toquei a longe. campainha do cliente, toquei o interfone. Praticamente rua de terra, não é? Não, era rua de terra. Era Rua de terra. exatamente. Oi, eu sou a Thaís. Eu trabalho com cartas de crédito. Entra. Não sabia nem o que tava falando no começo. Calma aí, que a minha supervisora tá atendendo o seu João. Assim que finalizar, ele vai te atender. Inclusive, o seu João falou tão bem de você. Ah, Thaís. Sempre dava certo, né? Sempre dava sempre. certo. Mas eu tava atendendo o cliente mesmo. Realmente estava. Realmente estava. Bom, isso que você viveu, que eu vivi, que Otton viveu e muita gente viveu, até o pessoal que está aqui comentando, que trabalhou com a gente e outros vendedores, de fazer o porta a porta, de você estar ali, né, na luta, na garra, no dia de chuva, dia de sol, dia de frio, são para poucos, tá? Quando a gente fala em desistir, é mais por conta disso, né? Você tá sem grana tal e ainda tem que ficar gastando dinheiro na rua, sola que sola de sapato, perna e tudo mais. Nossa, eu lembro que também falando nesse ponto que você tocou, quando a gente trabalhava na Vila Maria, aí eu lembro que a Thaís reclamava por conta do trajeto. Ai, gente. Morava muito longe. 2h30. Eu saí de casa às 5h40 para estar 8 horas. Exatamente. Diadema, né? Diadema. Nossa, e tipo, ela tava lá todo dia no horário. Exatamente. Ah, Às vezes ela antes falava, dos outros. Até porque quem mora muito longe, ou chega muito cedo, ou chega muito atrasado. Né? É verdade, às vezes eu chegava, eu entrava pelos fundos. Nossa, gente. Não tava nem aberto, lembra? Mandava mensagem pra guardar um pãozinho. Você lembra do zelador? Lembro. Eu esqueci o nome dele. Didi. Ele abria pra mim. Didi abria. E eu sempre saía depois por causa do horário de pico. Sim. Aí eu também. saía depois também. Eu entrava mais cedo, saía depois. Mas tudo isso valeu a pena, né? Nossa, com certeza. Hoje eu me sinto tão feliz por isso. É um processo, né? A gente tem que passar, não tem jeito. Tem que passar por várias situações para você evoluir. Hoje você não seria nada do que você é, né? Thaís, para quem não sabe, ela é gerente de uma corretora, gerente de consórcio hoje e representa a Porto Seguro, certo? Certo. Então, e falando em... A gente falou um pouco da Remasa e agora a gente está falando da Porto. Eu queria saber como que foi essa transição de administradora para você? Porque são mundos totalmente diferentes. São, muito. Como que você se sentiu no momento que você tomou a decisão, né, de seguir com seu irmão? Assim como ele te trouxe para a Remasa, ele te levou para Porto Seguro. Que eu me recordo, foi isso, não foi? Foi. E dali para frente, faz uns anos já, foi antes da pandemia, você está trabalhando só com a Porto. Tanto é que você trabalha numa corretora hoje. Sim. O que você sentiu de sair do mundo Remasa para partir para o mundo Porto? Nossa, foi uma mudança, assim, radical.
Porque, assim, eu trabalhava na Remasa CLT. Então, ela já muda muito aí, né? Porque hoje eu sou PJ, né? Então, tem aquela questão, o fixo, as férias, 13º. Verdade. Então, o que... PJ já não tem nada disso. Não tem nada disso. E aí, muitas pessoas falavam assim, mas você é louca? Porque, assim, é muito difícil falar de valores, né? Mas eu saí da Remasa em 2018, mas eu já ganhava um salário muito bom. Tipo assim, na época, eu ganhava o quê? Mais de 10 salários mínimos? 15 salários mínimos na época. Acho que muito mais. Acho que mais. Mais. Então, tinha aquela coisa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai trocar tudo isso por uma... E foi uma mudança... Olha, essa mudança aqui da Remasa foi muito louca, porque foi uma mudança assim, muito grande na minha vida. Não só profissionalmente, como muita coisa da minha vida mudou. Mas aí eu falei assim, olha, eu quero mudar tudo. Eu quero mudar a empresa, quero mudar o estilo de vida. Eu vi que o meu irmão estava saindo, e aí ele falou assim pra mim, você topa? Falei, com certeza, porque assim, meu irmão sempre me passou uma segurança nas coisas, né? Sim. E mais uma vez eu falei, vou. Fechou os olhos e foi. Fechei os olhos e fui. Eu passei por um processo, mas não foi de um dia pra noite que eu saí da Remasa. Eu passei por um processo... Pensando, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Também, né? Nunca é do dia pra noite. Você toma a decisão hoje e amanhã você chega e você sai. Você passa dias e dias pensando. Sabe como que eu saí da Remasa? O que aconteceu? Em 2018, eu perdi minha filha, a Valentina, né? Sim. Então, você lembra que eu ia trabalhar, mas eu não podia? Porque a empresa me afastou por 6 meses, período maternidade. Sim. Então, esses 6 meses em casa, eu comecei a avaliar muitas coisas. Então, eu falei assim, eu quero mudar esse estilo de trabalho. Sim. E a Remasa cobra muito. Sim. Você se esforça muito, você se doa muito. Então, eu falei assim, eu quero mudar esse estilo de trabalho. Aí foi quando o meu irmão chegou e falou o estilo da Porto, a forma que a empresa trabalha. Aí eu falei assim, não é possível, cara, que a empresa é tão boa assim. E assim, realmente é. E qual que é o diferencial, assim, na sua opinião? Olha, na minha opinião, a diferença, a cobrança, a estratégia a forma que eles trazem o vendedor. Porque assim, hoje em dia, há 10 anos atrás, você batia no vendedor, ele funcionava. Hoje você bate, funciona? Não funciona. Não vai funcionar. Não funciona Não de vai jeito nenhum. funcionar. Onde não funcionar, você perde. Você perde. Olha, eu contratei pessoas para trabalhar comigo. A minha dificuldade de contratar pessoas para trabalhar ela é muito nova, ela tem idade para ser minha filha, ela não vai mandar em mim. Sim. Você sabe como que é. Sei. Então, já trabalhei com gente bem mais velha que Você eu. já trabalhou com muitas pessoas, inclusive tinha aquele senhorzinho na nossa equipe. Também. Você lembra, né? Também. Era muito difícil. Bem difícil. Então, eu ficava assim. E a empresa Porto Seguro, hoje eu vou falar do escritório que eu trabalho. Sim. Somos em poucas pessoas. Quando eu entrei com o meu irmão, que hoje meu irmão tem a própria corretora dele, eu estou na mesma corretora desde quando... Desde que você saiu. Desde quando eu saí. Na verdade, eu fiquei em outra corretora, que trabalha só com Porto também. E o meu gestor me viu lá como vendedora. Ele é gerente Porto. Ele falou assim, imagina, você tem potencial para você ser supervisora. Que foi o que você sempre falou para mim. Sim. E ele falou assim para mim, para meu irmão, imagina, eu vou levar vocês para uma corretora que está se levantando no mercado Porto, que atua 14 anos na área, Porto Seguro, mas não consórcio. Eles começaram a vender agora. Era só seguro mesmo. Só seguros, mas já tinha 14 anos na área eles. Quando entramos lá, ele estava assim super feliz no consórcio, porque eles tinham pegado uma campanha, vendido super bem. Então assim, ele estava mega empolgado. Quando eu e meu irmão entramos lá e mostrou a forma de venda, até hoje eles estão assim, eles vendem sozinhos. Assim, eles batem recorde um ano melhor que o outro, assim. Não tem... É só melhorias. Não tem... Só coisa boa. E assim, eles falam, gente, foi uma aula que vocês trouxeram para a corretora e foi
professores. E até hoje eles atuam com consórcio. A corretora hoje, 70%, vamos falar, 60% é consórcio. Acredito. É, porque é diferente, né? O produto, a comissão, acredito que seja diferente também. Comissão. Uma corretora só de seguros, de repente começa a trabalhar com consórcio, a comissão é totalmente diferente. Agora, hoje, vivendo no mercado que você já está há 10 anos, o que você acha que mudou do jeito de trabalho de 10 anos atrás para hoje em dia? Só cobrança? Você acha que foram as mudanças? Não foi só as cobranças, não. Eu acho que o que mudou hoje, consórcio há 10 anos atrás, ele não era conhecido igual hoje. Exato. Quando a gente chegava no cliente para ofertar o consórcio, o produto, a gente tinha que pegar a tabela, virar de costa, falar, a empresa atua há 46 anos no mercado, essas são as filiais. Mostrar tudo. Tudo. Hoje não. Quando você entra em contato com o cliente, que você fala, olha, eu trabalho na Porto Seguro, eu trabalho com liberação de cartas de crédito, o cliente ele já para te escutar. Após a pandemia, o consórcio ele cresceu muito mais. Sim. Ele ficou mais visível, principalmente na internet. Nas redes sociais. Nas redes sociais. Exatamente. Então, hoje ficou mais fácil a forma de você abordar. É que depende muito. Cada cliente é um perfil, cada vendedor é um perfil. O meu perfil hoje continua o mesmo da Remasa. Eu vou atender a Mariana, você vai comprar. Você só não compra comigo se você não tiver dinheiro. Sim. Sim. Você compra. Sim. E você vai... Você tá com o seu celular aí? Sim, né? Sim. Você vai me indicar 30 amigos, de A a Z. Aí você vai colocar a dica se ele mora de aluguel. Porque hoje em dia, gente, o brasileiro, a grande maioria ainda, por incrível que pareça, mora de aluguel. Exatamente. Quando a gente dá consultoria, porque hoje a gente dá consultoria. Os clientes mesmo falam, cara, minha irmã, o meu primo, eles acabam lembrando de pessoas e situações ali no momento. Sim. Então, acaba indicando, eu trabalho dessa forma, eu não trabalho com lead. A questão de lead, a gente trabalha também, mas não... Bem pouco. Bem pouco, né? Bem pouco. A gente tava dando uma olhadinha nos comentários aqui, bastante gente comentando. Kelly mandou um comentário aqui. Nossa, Letícia Forlone. Nossa, Eita. Letícia. Nossa, muito tempo. Muito tempo. Um beijo, Letícia. Um beijo também. Eu vi aqui que o Estives Também tá lá. tá esgarrido de saudades. Gente. Tem um telespectador aqui, o Henrique Dias, pediu para você mandar um alô para ele aí. Ele já é conhecido da Rádio Exclusiva FM aqui, então toda live ele tá prestigiando a gente aí. Ai, que legal. Ele é de Belo Horizonte, pediu para mandar um alô para ele aí. Oi, Henrique, boa noite, tudo bem? Aí. Boa noite, Henrique. Obrigado pela audiência. Bom. Larissa Conceição, Thaís a melhor vendedora. Ai, essa aí é a minha fã número 1, tenho certeza. De vendedores de consórcio. Bastante comentário. Bom, dentro de tudo que a gente conversou, hoje, se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora no consórcio, hoje, nesse exato momento, o que você falaria para essa pessoa? Eita. Você recruta vendedor. Sim. Certo? Então, quando a gente é líder e a gente recruta vendedores, a gente sabe aonde eles podem chegar. Com certeza. Você enxerga, exatamente. Você enxerga potencial nas pessoas, você vê quem vai, quem não vai. Você sabe quem vai dar certo e quem não vai dar certo. Mas assim, hoje um vendedor entrou na sua corretora, por exemplo. O que você fala para ele? Se ele falar para você que quer desistir, por exemplo. Qual que é o conselho que você tem para dar para essa pessoa? Nossa, eu daria tantos conselhos, mas um dos conselhos hoje... Eu ia falar, não desista, com certeza. Volta pra cá que eu te ajudo. Volta pra cá.
É que assim, é muito complicado. Hoje em dia, eu vou falar o que eu vejo nos vendedores, aí eu vou chegar atuais na resposta. Hoje as pessoas olham para mim, para você, pro Otto. Eu sou vendedora de sucesso. Vocês são vendedores de sucesso. Mas eles querem entrar no ramo e já tá no auge. Exatamente. E pode acontecer. Pode. A gente já presenciou vendedoras que mudaram de vida dentro de um ano. Mas mudou de vida, assim, literalmente. Radicalmente. Mas não é assim. Porque você... É um dia após o outro. Eu vi no outro vídeo de vocês, a outra reunião, você falando, o mal do vendedor é se apegar em uma venda. Esse é o mal. E desistir. Ou atender um cliente, se empolgar naquela venda e não dá certo, e aí ele murcha. Aí já não dá mais certo, aí eu não sei se é pra mim, eu tô gastando muito. Então, o conselho que eu dou hoje é você estudar bem o produto, porque se você entende do produto, não tem como não dar certo, gente. Não tem. Não tem como. Você tem que estudar bem o produto, você tem que saber a forma que você vai falar com o cliente, como você vai conduzir. E é um dia após o outro. É que assim, é muito relativo. Tem gente que ela vai se dar bem, ele recebeu um não, tem outras que não. Mas eu penso assim, não desista dos seus sonhos. Foi sempre isso que eu pensei. Hoje não dá certo, amanhã vai dar. Acreditar, né? Acreditar. As pessoas hoje, elas acabam... O não, a gente já tem. A gente tem que ir atrás do sim. Aí as pessoas recebem o não, já fica... já muda. E a internet hoje... Tá tão assim que você muda de vida de um dia pro outro. Também não é assim, né, gente? Parece ser tão fácil, né? Parece ser tão fácil, mas não é tão fácil assim. Nesses 10 anos, eu vou falar que os meus primeiros 3 anos, 4 anos, foram muito difíceis. Não é tão fácil assim. Então, se você parar, nossa, mas 4 anos na área? Sim, 4 anos na área. Então, com o passar do tempo, você vai amadurecendo... você vai aprendendo cada vez mais, você vai tendo mais conhecimento do produto. O mercado muda também. Sim. As variações, elas vêm para ajudar. Para você, às vezes, um boom no mercado imobiliário. Enfim, você tem diversas mudanças no mercado financeiro que vem sempre a somar o consórcio. O engraçado é que o consórcio está sempre em alta, nunca está em baixa. Sim. Eu nunca vi esse produto em baixa. Não mesmo, e cresce assim. E cresce. Nossa, demais. Exatamente. Hoje você liga para um cliente, ele já sabe o que é consórcio. Ele entende. Ele entende, ele fala se quer ou se não quer. Muitos falam que já tem 1 ou 2 ou mais cotas. E falando nisso, a Thaís tem cota de consórcio? Tenho, graças a Deus. Se você vende, você tem que ter consórcio. Tem que ter. Eu tenho um cartão de consórcio, eu tô até numa fase muito gostosa da minha vida, porque eu acabei de comprar meu primeiro apartamento. Maravilhoso, parabéns. Graças a Deus. E eu sempre falei, eu quero comprar com consórcio. E as pessoas olham e falam assim, deve ser super fácil ela comprar, porque ela vende. Ela sabe, né? Ela deve ter ali um jeitinho. E não é assim, gente. Mas o meu primeiro imóvel eu comprei agora no começo do ano, foi através do consórcio. E a experiência é incrível, a forma de comprar é totalmente diferente de um financiamento. Inclusive, minhas vizinhas, tadinhas, eu tenho até dó delas. Que elas fizeram... De não pagar juros no financiamento já é uma maravilha. É uma maravilha. E é incrível a sensação, assim, que você fala assim... Porque hoje em dia, tem pessoas que falam assim, eu vou morar de aluguel. Mas eu percebo que essas pessoas, elas se armam, porque elas pensam assim... eu não sei se eu tenho coragem de fazer um consórcio. Mas também o financiamento é alto. Mas aí a pessoa não dá o primeiro passo também. Não dá o primeiro passo. Aí não fica. Eu tenho clientes, por incrível que pareça, que... Eu lembro que você falou, Otto, de um cliente na última live, que ele... Se você falou, se você tivesse feito consórcio há 2 anos atrás, eu tenho situações de clientes que há 5 anos atrás me procurou e até hoje não comprou. Não fecharam. Não fechou, mas também não comprou nada. Até hoje mora de aluguel. Exatamente.
primeiro passo é tudo, né? Com certeza, o primeiro Que passo. fica, eu vou pensar, quando ver, igual esse caso que eu citei, já vai pra, não é nem 2, vai pra 4 anos e até hoje o sonho... E é tão gostoso, porque na hora que a carta tá lá contemplada, você tem um poder ali de escolha. Ah, eu quero morar na Zona Norte, na Zona Sul, quero morar no litoral... Exatamente. Eu quero morar lá na Paraíba, Tá livre, né? na cidadezinha da minha família. É como se você tivesse o dinheiro em conta, né? A partir daquele momento, você Sim. procura qualquer imóvel. Falando em imóvel, hoje a gente fez uma enquete no Instagram, né? Colocamos alguns temas e o pessoal respondeu ali que eles queriam saber sobre consórcio de imóvel. Você já falou, você já falou que você já está contemplada, está comprando seu primeiro apartamento, isso é maravilhoso. Mas o que você poderia falar aí para os clientes, por exemplo? Por que você indicaria um consórcio imobiliário, por exemplo, para um cliente? Por que fazer um consórcio de imóvel e não comprar à vista ou fazer um financiamento? Sim. Hoje, não é vantagem nenhuma hoje o financiamento. Inclusive, hoje eu tive uma conversa com o meu gerente do banco. E, engraçado, meu gerente do banco pediu para mim simular um consórcio e encaminhar para ele. Gente, olha isso. O gerente do banco pediu uma cotação de consórcio. Ai, gente, eu só não vou falar o nome dele, coitado, que ele vai tomar um xingão, né? E, assim, ele acompanha lá o débito automático do consórcio. E ele sabe que eu tenho um processo de reforma, então a gente acaba conversando. Eu encaminho ali as planilhas, encaminhei também o meu projeto do apartamento. Sim. A gente se tornou colegas. E aí ele deve pensar, cara, ela comprou um apartamento e reforma com a carta de consórcio. Não, primeiro ele pergunta assim pra mim, como você ganha esse salário? Verdade. E é engraçado, porque o meu marido tá aqui na live. Quando ele me conheceu, ele não acreditou. Eu acredito Porque nisso. assim, ele falava, mas é possível? Vendendo consórcio? Vendendo consórcio, essa menina tem potencial, vou casar com ela. Eu vou casar com essa menina. Você sabe que a primeira coisa que uma pessoa pensa é que é mentira, é enganação. Não, não é possível. Posso te falar uma coisa? Eu nunca falei valores pra ele. Mas ele achou estranho, porque geralmente eu não pedia nada. E assim, eu sou uma pessoa extremamente consumista, vaidosa. E aí eu acho que ele ficava assim, estranho isso. Aí tem. Mas eu fiquei muito... Assim, eu e o Hugo foi uma conexão muito forte desde o começo. Então, ele, assim, já ficou grudado ali em mim no começo do relacionamento. E vi, assim, muitas reuniões. E uma vez um chefe me ligou e me deu uma cobrança. Fez assim, cara, vendeu a produção, dá pra ficar um ano em casa sem trabalhar? Mas aí, a gente precisa bater meta, né, Thaís? Inclusive o Cadu, com certeza já vem nessa live. E aí ele falou de valores. Quando falou de valores, ele escutou. Se assustou. Se assustou. Muita gente se assusta até hoje, né? E aí ele falou, caramba, eu compro tanto consórcio. Porque quando eu conheci ele, ele tinha 40 cartas de crédito. Aí, já arrumou um cliente para sempre. Arrumei um cliente e eu vendi para ele. Claro, né? Cliente fidelidade. Então, vamos voltando a falar do gerente do banco. Eu coloquei em débito automático, aí ele me questionou. Aí eu falei assim para ele, da importância, eu falei, olha que engraçado. Gerente de banco, ele só entende de taxa de juros. Sim. Então, eu comecei a falar do consórcio para ele, e é um produto que ele tem dentro da empresa dele, dentro do banco. Mas ele não entende, né? Não. Não entende Imagina, nada. A gente falou isso na última... Não entende. Não entende. Aí eu falei para ele assim, a minha carta de crédito, eu peguei 1,14 ao ano. Ele, mentira. Eu peguei 1,14 ao ano. Thaís, a produção aqui tá informando a gente. Pra constar que a gente tá com mais de 240 pessoas online. Ótimo! YouTube, Facebook, é isso? YouTube, Sucesso, hein? É isso, produção.
Obrigada, pessoal. Obrigada. Tá sendo aguardada por muitas pessoas. Né? E o pessoal tá me chamando aqui no Instagram, tipo, você... Manda um alô, manda um alô. Alô? E aí eu comecei a falar da taxa de juros. Aí ele falou assim, olha, eu vou te ligar. Ele me ligou na sexta-feira passada. Quinta foi feriado, foi na sexta-feira que ele me ligou. E aí eu falei muito sobre o consórcio para ele. Porque assim, por que comprar uma carta de crédito? Hoje, eu acredito que todo mundo trabalha para adquirir um bem, um sonho, um objetivo. A gente sempre falou, qual o seu objetivo, né? Pra que você trabalha tanto? Hoje, consórcio tem para tudo. É igual no passado. Nossos pais faziam para comprar micro-ondas. Exatamente. Hoje Televisão. tem para televisão. Hoje tem para viagem, tem para cirurgia plástica. Placa solar. Inclusive, gente, eu vendo para placa solar. Então, tem para diversos produtos. Então, o meu forte hoje é imóvel. Eu amo falar de vendas de imóvel. Você sabe muito Eu bem. sei. Quem não É gosta? gostoso vender cota de imóvel. É gostoso ver acontecer, o cliente pegar a chave, o cliente te agradecer depois. Você participou da vida de muita gente aí. Você participou do primeiro imóvel de muitos casais, muitas famílias. E o nosso trabalho ele é muito gratificante, porque a gente trabalha com realização de sonhos. Com certeza. Né? Agora, assim, como a gente está nos momentos finais, eu queria que você mandasse um recado para um cliente que está pensando e pensando e pensando em fazer um consórcio, mas ainda está com medo. Não pense, entre em contato com a gente. Manda um recado para esses que ficam pensando há 2, 3 anos, eu vou fazer. E não fez nada. Com certeza. Se você tivesse feito há 2 anos atrás, provavelmente você estava morando na sua casa. Ou com a sua não estava a família, pé. Não estava a pé. Você aí que anda de ônibus com seu namorado, entre em contato comigo. Não ande de ônibus com seu namorado, não. Fala pra ele, não, você vai sair dessa. Você vai comprar o carro. Esses dias eu recebi uma mensagem entrei nesse assunto, que eu recebi uma mensagem de uma moça que ela falou que queria fazer um consórcio. Porque o marido dela falou que não era investimento comprar um carro, porque carro não é investimento, mas carro é uma necessidade. Não é investimento, mas e que ela estava cansada de andar de ônibus e ela comprou uma carta de automóvel. Aí eu falei, parabéns, tá certa? Você deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo. Inclusive, ela oferta lance e ela vai ser contemplada o mais rápido possível, porque os lances dela tá alto. Tá alto, competitivo. Clientes, marido, mulher, que estão aí em cima do muro para tomar decisões. Enquanto vocês estão pensando em qual decisão tomar, o imóvel que vocês pensam em comprar, ele continua valorizando, ele não vai estar o mesmo valor. Se você não tomar uma atitude agora, mude sua vida, feche com seu vendedor, feche comigo, feche com a Thaís, feche com a gente. Quem pensa demais, não sai do lugar. Não mesmo. A sua vida vai continuar parada. Eu acho que esse é o recado principal para os clientes. Tiveram outras enquetes, né? O pessoal quis saber se dar lance compensa. Depende. Porque dar lance, existem administradoras que contemplam só com lance embutido. Às vezes, dar o lance do bolso, só se você tiver uma necessidade emergencial. Caso contrário, na semana que vem vai estar a nossa próxima convidada, ela é da administradora Canopus. E a Canopus tem outras modalidades de lance que são, assim, sensacionais, fora da casinha do que o consórcio hoje pratica. Então, lance do bolso, eu só indicaria para cliente que realmente está com uma emergência, tá? Se você não tiver com emergência, aguarde, se programe, entre numa meia parcela, vai ofertando o lance embutido. Existem, como eu falei, administradoras que contemplam só com lance fixo e embutido da carta você não precisa dispor de nenhum real, tá? Mas no próximo episódio a gente aborda um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu falar uma coisa. A gente está com o anúncio aqui na tela. Os anúncios finais, vai abrir o QR Code aqui para vocês agora, porque a gente está acabando, a gente já atrasou muito. E eu queria... Mas eu tinha uma pergunta ainda para a Thaís, vou fazer rapidinho. Aqui deveria ter 3 horas. O anúncio está na tela, tá, Thaís, pessoal? Dentro da sua trajetória que você contou aqui, o que você diria para a Thaís lá de 2015, quando começou no consórcio? Isso. O que você falaria para a Thaís lá de 2015? Sabe aqueles rios
que você tá passando e dá tchau, e a outra faz assim, ó. Mas não é o caso, óbvio. O que você falaria pra Thaís de 2015? Ai, gente, a Thaís de 2015 era uma menina... Nossa, eu fico até emocionada, mas eu não vou chorar. Eu falaria pra ela assim... Cara, vai... Que... Vai valer a pena. Vai valer a pena, valeu a pena. Passei por muitas coisas, inclusive eu te falei hoje, antes de estar aqui. Mas eu sou super grata e eu falaria pra ela, paciência. Paciência, eu acho que essa é a palavra. Paciência. Porque assim, como eu comecei muito cedo, tudo na vida pra mim foi muito cedo. Eu engravidei com 14 anos, com 15 eu tava grávida. Então, a vida fez assim pra mim, vai, se vira. Chegou sua hora. Chegou sua hora. Então, eu falaria para paciência para a Thaís, porque o tempo todo era muita cobrança. Eu queria ultrapassar as coisas. Então, acho que... O tempo das coisas. Então, acho que isso que dificulta um pouco mais. Se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, eu acho que esse trajeto tinha sido um pouquinho mais leve. Essa ansiedade você poderia segurar um pouquinho mais. Poderia segurar um pouquinho mais. Mas então, valeu a pena? Muito, muito, muito. Então, tá bom. É isso aí. A gente vai colocar na tela aqui a nossa próxima convidada de quarta-feira. Vai ser a Jurilene. Ela é a representante do consórcio Canopus, né? Uma amiga nossa. Então, na quarta-feira, às 19 horas, ela vai estar aqui com a gente, contando um pouquinho da trajetória dela, né? Do consórcio, que ela também já é bem antiga de consórcio. E vai contar um pouquinho aqui pra gente de tudo que ela viveu aí nessa longa caminhada, né? Aponta a câmera aí pro QR Code que tá na tela, tá? Siga a gente nas nossas redes sociais. Quem não se inscreveu no canal aqui, se inscreve. Ativa o sininho de notificação. Curte, compartilha, tá? A gente vai trazer semana que vem, o Otton falou aí, a Jurilene, que é muito antiga de consórcio. E de outra administradora pra gente apresentar pra vocês, tá bom? Thaís, você tá maravilhosa, tô muito orgulhosa quem trouxe você foi o Carlos, mas eu acho que eu tenho um dedinho meu aí nesse... Tem, com certeza. Tem um pedacinho do meu aí em você e eu fico muito, muito, muito orgulhosa mesmo de ver vendedores que passaram por mim e hoje continuam vendendo o produto e são realmente casos de sucesso. Parabéns. E assim, igual você falou, tem um dedinho. E até hoje, o que você plantou lá atrás comigo, eu tô colhendo até hoje. Isso, tem muitas coisas assim que eu falo, Mariana. Que bom, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Otto também, né, Otto? A gente trabalhou tanto tempo junto, mas foi o quê? Foi uns 3 ou 4 anos, né? Bastante tempo. Foi bastante tempo. Foi tempo? Aprendeu muita coisa. Muita coisa. Queria agradecer, Thaís, por você ter aceito o nosso convite aí, por ter sido a nossa primeira convidada do nosso podcast, né? E espero que em breve você volte. Com certeza. Né? Contando outras histórias, falando... A gente tem que ficar aqui 5 horas. Queria agradecer o público que está aqui com a gente no YouTube. Aqui eu estou vendo, são 125 pessoas. E não sei quantas outras pessoas estão nas outras redes, mas... Eu queria agradecer vocês. Semana que vem, às 7 horas em ponto, a gente está aqui. Nunca é em ponto, tá? Mas aguarda só um pouquinho que a gente está em adaptação. Tá bom, galera? Beijão. Beijão, Thaís. Beijão lindíssima. Pra vocês. Valeu, produção. Vocês são excelentes. Valeu, gente. Fomos. Até a próxima. Tchau. Boa noite.